Sabe aquela fruta que parece uma fortaleza? É, por fora ela tem uma armadura cheia de espinhos, uma coroa que olha impõe respeito. Mas lá dentro a promessa de algo doce, delicioso. O problema é que para chegar nesse sabor tem um caminho, um segredo quase, um enigma. E a pergunta que não quer calar é essa: o que uma coisa tão comum que a gente acha em qualquer feira tem a ver com os maiores desafios da nossa vida? Parece uma pergunta meio maluca, eu sei, mas pode acreditar, a resposta vai surpreender. Porque, pensa bem, de um lado a gente tem o sabor, a festa, o suco geladinho, no verão. É doce, é tropical, é uma delícia. Mas do outro lado, a gente tem a realidade de quem precisa preparar a fruta. É espinhoso, é difícil de cortar, vira quase um problema antes de virar sobremesa, né? É essa dualidade que nos interessa hoje. E é justamente isso que a gente faz por aqui. Esse canal revela coisas sobre o Brasil que nem todo mundo vê. Então, vem comigo. A primeira camada desse enigma está na nossa própria língua, no jeito que a gente fala. Então, vamos começar descascando o idioma para entender como é que essa fruta se transforma num problemão. E aqui está o pulo do gato. No Brasil, abacaxi é muito mais que uma fruta. Virou gíria. É sinônimo de um problema daqueles, uma situação enrolada, um BO gigante. Se alguém chega e fala, nossa, me deram um abacaxi para resolver, pode ter certeza que não estão falando de fazer uma caipirinha. E a coisa vai além, porque se o abacaxi é o problema, o que é descascar o abacaxi? É o ato heróico de resolver a parada. Encarar a dificuldade de frente, tirar todas as partes espinhosas e finalmente chegar a uma solução. Ah, então tá explicado, certo? A fruta é difícil de descascar, por isso virou sinônimo de problema. Fim de papo. E é aqui que tudo muda. Ou será que não? Achar que a explicação para por aí é o primeiro erro. Porque, vamos combinar, para lidar com qualquer tipo de abacaxi, a gente precisa das ferramentas certas. Então, bora para a parte prática. Como é que a gente lida com o abacaxi de verdade, o da fruta mesmo? Tem todo um ritual, quase uma ciência. Primeiro, a gente corta a coroa e a base para ele ficar em pé, firme. Depois, com a faca, a casca vai saindo em tiras, de cima para baixo. E aí vem o detalhe, a parte chatinha. Tirar os olhinhos, sabe? Aquelas marquinhas. O truque é fazer cortes na diagonal, em V. E pronto, a fortaleza foi conquistada. Parece simples, né? Bem metódico, quase mecânico. Uma boa faca, uma tábua e um pouquinho de técnica. E tá resolvido. Mas e para o outro tipo de abacaxi? Aquele que a vida joga no nosso colo? Será que existe um manual para isso também? Uma receitinha? A resposta para essa pergunta está num outro tipo de manual. O manual que guarda ferramentas que, olha, a gente não vai encontrar na gaveta da cozinha, não. E para quem tá aí pensando, que besteira, não existe manual para resolver os problemas da vida, achou errado. O manual não só existe, como ele tem até nome. E o nome desse manual secreto é inteligência emocional. A definição é essa aí, é a nossa capacidade de sacar o que estamos sentindo, de entender essas emoções e de saber lidar com elas e também com as emoções de quem está à nossa volta. Basicamente, é a faca e a tábua para os abacaxis da vida. E mais incrível é que, assim como para a fruta, também tem um passo a passo. Começa com a autoconsciência, que é olhar para dentro e entender o que está pegando. Depois vem o autocontrole, para a gente não sair chutando balde. Aí a automotivação, para manter o foco na solução. Com a empatia, a gente consegue se colocar no lugar do outro. E, por fim, a aptidão social, para colaborar e construir uma saída em conjunto. É o mesmo método, só que as ferramentas estão dentro da gente. Mas olha, a lição mais poderosa do abacaxi não tá na polpa docinha. Não mesmo. Tá justamente na parte que a gente costuma jogar fora. A grande sabedoria está no bagaço, na casca. Pois é, aquela casca espinhosa, a parte difícil que a gente joga no lixo sem nem pensar. Aquilo não é lixo. Ela pode virar um doce espetacular. Um chá cheio de benefícios para a saúde. É o que o pessoal chama de aproveitamento integral, onde nada, absolutamente nada, se perde. E agora se prepara para essa informação porque ela é de cair o queixo. A casca do abacaxi tem 38% a mais de vitamina C do que a própria polpa. É isso mesmo. A parte que a gente joga fora é, de certa forma, a mais poderosa. E se essa maneira de olhar para o nosso país e de descobrir essas conexões faz sentido para você, já sabe.
Se você quer conhecer o Brasil como em nenhum outro lugar, se inscreve aqui. E aí vem a grande reflexão. E se os nossos abacaxis da vida, os problemas, as dificuldades, e se eles forem exatamente como a casca? Espinhosos, difíceis de lidar, algo que a nossa primeira reação é descartar, mas que, na verdade, escondem o maior valor, o maior aprendizado, o maior crescimento? É assim que uma simples fruta nos guia para uma maravilha que estava escondida bem debaixo do nosso nariz. Uma verdadeira lição tropical para a vida toda. Então, resumindo, o que o abacaxi nos ensina? Primeiro, que um problema é só algo a ser descascado. Segundo, que com as ferramentas certas, como a inteligência emocional, a gente transforma qualquer desafio. E terceiro, e talvez o mais importante, que as partes mais difíceis, a casca, muitas vezes guardam o maior valor. No final das contas, o abacaxi é a metáfora perfeita. Por trás de uma aparência complicada, de um desafio, pode existir algo incrível. Porque o Brasil pode ser uma maravilha que nem todos conseguem ver.